Hoje é dia do Bolsonaro ter uma dor de cotovelo, ó, daquelas assim. Eu ouvi boatos até de que chamaram todos os médicos de Brasília às pressas para o Palácio do Planalto, porque o cotovelo do Bolsonaro tá inflamado. E olha, tá inflamadíssimo. Por quê? Porque hoje saiu a revista Time. Revista Time, para quem não sabe, é uma revista norte-americana que é a revista mais importante do mundo. E a Time estampou esta capa aqui hoje, ó. Lula na capa da Time, dizendo, ó, o segundo ato de Lula. Aí diz o líder mais popular do Brasil espera um retorno à presidência, busca um retorno à presidência. E aí uma matéria falando, fazendo o perfil do Lula, tudo mais. Quem quiser, ó, o Lula publicou no perfil dele, e aí ele colocou também o link para a matéria, tanto em português como em inglês. Muita gente pode não se lembrar, mas o Bolsonaro ficou 4 anos inventando capas fake da revista Time, dizendo que ele foi eleito a pessoa do ano, que a Time fez uma matéria com ele, Bolsonaro. Inclusive, a revista Time faz todos os anos uma votação online para a pessoa do ano eleita pelo público, pelos internautas, que não é a pessoa do ano da revista Time, eleita pela revista, sim, eleita pelos internautas, uma votação simbólica. E os bolsonaristas no ano passado ligaram o gabinete do ódio, ligaram os robôs, eles hackearam a votação só para o Bolsonaro ganhar, para ver se ele saía na capa da Time. Quando o Bolsonaro ganhou uma votação online que não valia absolutamente nada, eles enxurraram a internet de capas fake da Time dizendo que o Bolsonaro foi eleito a pessoa do ano pela revista mais importante do mundo. Agora quem está na capa da Time é o Lula. Eu vou falar aqui sobre a matéria da Time, a repercussão disso. O Eduardo Bolsonaro já está... Ele não conseguiu se aguentar. Eu tenho certeza que a ordem lá foi, gente, vamos ficar quietos sobre isso, mas não deu. Ele não conseguiu se aguentar. Até o Eduardo Bolsonaro já publicou sobre isso. Olha, os bolsonaristas estão se mordendo. Eu vou publicar isso, mas antes um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, se você é Lula 2022, inscreva-se aqui no canal. Olha, aqui embaixo do vídeo tem um botão inscrever. É só clicar nele e aí pronto. Você está fortalecendo a oposição a esses malditos. A revista Time fala uma coisa importante. Esse ano é o ano em que o Bolsonaro pode tentar dar um golpe de Estado e que a democracia do Brasil pode não sobreviver, caso o Bolsonaro seja eleito. Então, reeleito no caso, né? Então é muito importante a gente fortalecer os canais de oposição ao Bolsonaro. Por isso que eu peço aqui a sua inscrição, olha, um segundinho, é grátis, não paga absolutamente nada para se inscrever no Plantão Brasil e você está fortalecendo a oposição. Agora, olha só, eu vou mostrar aqui, primeiro, uma das capas fake que o bolsonarismo produziu lá, pessoa do ano, tá? Essa capa é fake, viu? Nunca, a revista Time nunca estampou essa capa. Essa aqui não, essa não é fake, essa é a capa de hoje da revista Time. Aí te mostra até para quem pode ter algum bolsominion aqui perdido no canal que não acredite, então tá aqui, ó, o link direto do site da revista Time, em que eles publicam aqui, ó, site, ó, Time, em que eles publicam aqui o Lula. Eu vou mostrar aqui também a matéria em português, que aí você pode ver em inglês e em português, que não é fake news como no caso do Bolsonaro. Eles fizeram um perfil do Lula, uma entrevista longa com ele, um perfil, e aí eles colocam, ele falou sobre a Ucrânia, sobre a democracia e tudo mais. É engraçado que a grande mídia também está se mordendo com o Lula na Time. Olha, foi uma matéria gigantesca, eu vou te falar, se você ficar rolando aqui a página para baixo, é muito texto sobre o Lula, é muita coisa, muita coisa. Eu tô rolando isso aqui, só que não é nem metade, para você ter ideia. Olha o tanto que eles escreveram sobre o Lula, ainda não cheguei na metade, para você ter ideia. Tá bom, aí falaram de toda a história do Lula, desde que ele nasceu, e a primeira vez que ele comeu pão na vida ele tinha 7 anos de idade, que a família dele era muito pobre, que ele foi para São Paulo aos 7 anos de idade, com os irmãos, viajou 2 semanas um pau de arara, aí falam toda a história dele. Eu li a matéria em inglês, a matéria em português tem algumas diferenças, eu não li a matéria em português, mas aí contam toda a história dele até ele chegar à presidência, e aí mostram que, olha, durante os governos Lula, a economia do Brasil deu um boom. Tem um erro na matéria da revista Time que diz, olha, é aquilo que eu falei inclusive num vídeo anterior, eu falei em alguns vídeos anteriores, que é o erro de dizer que, olha, atribuir o boom da economia no governo Lula ao boom dos commodities. O que são commodities? São soja, café, arroz, feijão, enfim, alimentos que o Brasil exporta. Durante o governo Lula, esses alimentos tiveram uma alta de preço muito grande no mundo, no mercado mundial. E aí a revista atribui
a boa economia do governo Lula a isso. E aí diz que o Lula aproveitou esse dinheiro extra que o Brasil estava ganhando para implantar programas como Bolsa Família, programa de transferência de renda, colocar as pessoas mais pobres também na universidade e tudo mais. Fala do legado do Lula. E depois fala sobre que agora não, agora talvez a gente não sabe se o segundo governo Lula vai ser tão bom quanto o primeiro. Na verdade foram 2 governos, mas enfim, se a segunda passagem dele, caso ele ganhe agora, seja tão boa como os primeiros 8 anos, porque agora não tem um boom dos commodities. Olha, desculpa, senhora repórter da Times, está errada, mas está muito errada. O boom dos commodities hoje é maior do que o boom dos commodities no governo Lula. É maior. Tanto é que você está pagando aí, os brasileiros aí estão pagando aí caríssimo em absolutamente tudo, porque o preço dos alimentos subiu estratosfericamente por conta da guerra. Inclusive, eu vou te dizer, se o Lula fosse presidente do Brasil hoje, por conta do que está acontecendo na guerra da Ucrânia, o Brasil ia surfar uma onda, o Brasil ia crescer como nenhum outro país. Inclusive, eu estava vendo ontem a projeção de crescimento dos países da América Latina. O Brasil tem a pior projeção de crescimento, por conta do governo Bolsonaro, e os países do Caribe, que são exportadores de commodities, e tem projeção de crescimento em 2022 de 20%. 20%, que está tudo caro. Então eles estão lucrando muito como jamais antes. O Brasil também. Então, se era tudo graças aos commodities, então faltou a revista Time explicar por quê. No governo Bolsonaro, o Brasil não está crescendo tanto. Faltou também os analixos da Globo, os analixos da Jovem Pan, da CNN explicarem isso, mas eles escondem. Inclusive a revista Time dá a informação errada, dizendo que agora não tem boom dos commodities. Tem sim, viu, revista Time? Então nessa eles erraram. Mas aí depois continua a matéria, continua muito bem. Fala sobre a Lava Jato, fala sobre o Lula foi acusado de corrupção, tudo mais. E aí depois mostra que ele foi inocentado pelo STF, que foi um juiz parcial que o julgou, e que na semana passada o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, da ONU, também julgou que o juiz que prendeu Lula, Sérgio Moro, foi um juiz parcial. E eles também citam, essa citação não podia faltar, que o juiz que prendeu o Lula, né, o juiz ladrão Sérgio Moro, se tornou ministro do Bolsonaro meses depois. E aí coloca o Lula lá falando que, obviamente, se deram um golpe de Estado na Dilma, e eles colocam exatamente o que foi a verdade, que foi um golpe de Estado ali, o Lula falando que foi um golpe de Estado. Se deram um golpe de Estado na Dilma, o próprio Lula diz na entrevista, obviamente não iam me deixar assumir 2 anos depois a presidência. O golpe de Estado, a continuação do golpe, era me tirar do jogo. E é isso que fizeram, tiraram o Lula do jogo, prenderam o Lula para ele não participar da eleição. Inclusive citam o fato de que, não sei se na matéria em português citam, mas em inglês citam, o fato de que a ONU falou que o Lula tinha que participar da eleição, ele era líder nas pesquisas, mas que o Tribunal Superior Eleitoral disse que ele não poderia e o tirou da eleição, mesmo sendo que ele era líder nas pesquisas, preso. Estava preso e era líder nas pesquisas. Aí, depois, o Lula fala sobre economia, ele diz que nessa campanha ele quer falar do futuro do Brasil, não quer ficar remoendo esse passado enquanto ele estava preso, mas que durante a campanha ele fala sobre o passado porque ele faz uma comparação sobre o governo dele com o governo Bolsonaro. E aí o próprio Lula diz, olha, eu sou o único que eu não preciso ficar prometendo, vou fazer isso, aquilo. Só as pessoas virem o que eu fiz no meu último governo, é isso. Eu já tenho um trabalho feito, um trabalho muito bem feito, e a revista pontua que ele foi o presidente com maior aprovação na história do Brasil, 87% de aprovação. Olha isso. O Temer saiu com 8%. A Dilma, no dia do golpe, saiu pesquisa 2, 3 dias antes, ela estava também com 8% de aprovação. O Bolsonaro tem ali 30%, 35%. O Lula tinha 87%. O Lula saiu com um Brasil unificado, não tinha polarização, como se diz hoje, não tinha. Era todo mundo, ok, ninguém brigava por política. E todo mundo gostava do Lula. Por quê? Porque estava todo mundo bem, a vida de todo mundo prosperou durante os governos Lula. Aí, o Lula fala sobre a guerra, e aí que a grande mídia se morde. Por quê? Porque o Lula falou a verdade sobre a guerra. Ele falou que o Zelensky, o fantoche presidente da Ucrânia, ele é tão responsável pela guerra quanto o Putin. E que o Biden também é tão responsável pela guerra quanto o Putin. O Biden podia ter pego um avião, ido para Moscou, palavras do Lula, não minhas, eu concordo 100%, falei aqui 1000 vezes no canal. Podia ter ido para Moscou, conversado com o Putin e dito, não, nós não queremos a Ucrânia na OTAN. Em 1962, o Lula até cita a crise dos mísseis,
A Rússia e os Estados Unidos, na época era a União Soviética, né? Eles assinaram um acordo para que um não colocasse míssil no quintal do outro. Então a União Soviética não colocou mísseis em Cuba e os Estados Unidos se comprometeram a não expandir a OTAN. O que aconteceu foi que quando acabou a União Soviética, fizeram um tratado em Varsóvia, isso não está na matéria, mas eu vou te falar, que a OTAN também se comprometia a não expandir para perto da Rússia. O Biden rasgou o Tratado de Varsóvia, ele falou que ia manter as portas abertas da OTAN para a Ucrânia. A revista Time não cita essa parte, cita que, olha, mas os Estados Unidos e a União Europeia dizem que a Rússia é que começou a guerra porque eles querem mais território. O Lula falou a verdade. Ó. O Biden, ele incitou a guerra. Em vez de ele tentar abaixar os ânimos, que é o que um grande líder faria, não, ele incitou a guerra. E aí quem está sofrendo com as sanções à Rússia não é o Putin. O Putin não está sofrendo nem um pouco com as sanções à Rússia. Quem está sofrendo com as sanções à Rússia são países como a Argentina, Bolívia, alguns países que dependem de algumas coisas que foram sancionadas. A União Europeia está sofrendo, os próprios norte-americanos estão sofrendo, a população mundial está sofrendo pelas sanções impostas à Rússia. Os oligarcas russos, o Putin e até boa parte da população russa não está sofrendo nada com as sanções. Inclusive a Rússia deve sair por cima dessa guerra, ou seja, a coisa tá ruim para os outros, eles incitaram isso, todo mundo se deu mal. Aí a Globo já falou um monte, o Guga Chakra ficou maluco, o Guga Chakra é aquele lixão que falou que o Zelensky não pode ser neonazista porque ele é judeu. Foi ele que disseminou essa narrativa aí. Alguém avisa pro Guga Chakra que o Hitler também era judeu e que o Zelensky, inclusive eu mostrei já vídeo aqui dele elogiando os nazistas ucranianos. Aí eu falo nazistas, não neonazistas, nazistas lá da Segunda Guerra Mundial que ajudaram o Hitler, o Stefan Bandeira, e dele elogiando o Batalhão de Azov, que são neonazistas, abertamente neonazistas. Isso o Guga Chakra não mostra, porque senão ele perde o espaço dele lá de falar na Globo. Pois bem, aqui ó, algumas capas da revista Time, boladas pelo Gabinete do Ódio, tá vendo? Ó, capas fake. 4 anos bolando capas fake, praticamente implorando para a revista Time indicar o Bolsonaro. Aí a revista Time vai lá e indica o Lula. Aí olha que o Eduardo Bolsonaro, não sei se dá para você ler aqui, porque tá pequenininho, mas ele diz o seguinte aqui, ó, não tá focando aqui a câmera, eu vou deixar assim que vai melhorar. Pronto. Ele diz o seguinte assim, como fazer a sua revista perder a credibilidade? Retrate o maior bandido de um país como a sua esperança. Tá aqui o Eduardo Bolsonaro. Tem aquele meme que quando alguém sente se fala Galvão, aí o cara fala, diz aí Tino, ele fala, sentiu, porque nas transmissões de futebol, quando algum jogador sente, sempre o Tino Marcos, ele aparecia na transmissão e falava, Galvão, fala, ó, sentiu, não sei quem sentiu, hein, sentiu a pancada. No caso, o Eduardo Bolsonaro sentiu a pancada, não conseguiu, eu tenho certeza que a ordem lá na família Bolsonaro é, gente, vamos fingir que isso não aconteceu, mas não deu, ele não se segurou. Estou esperando nas próximas horas o Bolsonaro, que também não vai se aguentar. Quantas vezes o próprio Eduardo Bolsonaro não deu ordem para produzirem capas fake da revista Time? Tá aí, ó, Lula na Time, articulistas da Globo, da grande mídia, do Metrópolis. Metrópolis é o maior lixo, virou o maior lixo, exceto o Noblar e mais um ou dois ali, o resto é lixo tóxico no Metrópolis, da Folha, que também, Folha embarcou 100% no bolsonarismo. Todos os jornalistas da grande mídia estão se mordendo com a fala do Lula pela Ucrânia. O Lula fala de economia, fala dos problemas do Brasil, fala da solução para os problemas do Brasil. A matéria tem um perfil de toda a carreira do Lula, mostra que ele foi perseguido e tudo mais. Não, eles pegam a única frase que é polêmica para os espectadores deles que foram alienados pela Globo, para ver se eles conseguem danificar a imagem do Lula, danificar a candidatura do Lula. Por quê? Porque no fundo esses todos aí estão preparados para apertar lá o número do Bolsonaro na urna, de novo, como todos eles fizeram em 2018. Essa é a grande verdade, viu? Então não se engane com a grande mídia quando você vê alguns jornalistas que fizeram algumas críticas ao Bolsonaro nos últimos anos, tudo mais. Eu vi muita gente, tem muito jornalista que é seguido por muita gente de esquerda. Não se engane. Não se engane, vão todos de Bolsonaro de novo. E eles buscam. É assim: o Lula pode ficar 3 horas falando de economia, falando dos problemas do Brasil e da solução. Eles vão buscar um trecho de 20 segundos fora de contexto para falar: ó, tá vendo? Ó, o Lula tá gagá. Ó, o Lula só fala abobrinha. Ó, o Lula não quer ganhar a eleição.
Lula não quer ganhar a eleição, desse jeito não dá. Crise na campanha do Lula. Essa é a narrativa da mídia para ver se eles conseguem danificar a imagem do Lula. Não está dando certo, porque as pesquisas internas mostram que o Lula subiu nas últimas pesquisas. Inclusive, está todo mundo animado lá no PT. São pesquisas que não podem ser publicadas, que são pesquisas internas, mas o Lula subiu, e subiu muito em alguns locais onde não se imaginava que ele subiria. Eu vou mostrar aqui o nosso carro de som, lá em Campos do Goytacazes, denunciando o Bolsonaro. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo aqui tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay. Também deixa as minhas outras redes sociais. Falou!